Você já imaginou uma magia que não vem através do dom, mas de tinta e suor? Uma magia que qualquer um pode aprender, mas que poucos deveriam saber? Witch Hat Atelier não é só um dos mangás mais bonitos dos últimos anos. É a obra contemporânea que melhor reconstruiu a tradição alquímica ocidental desde Fullmetal Alchemist. Por trás da história fofa de aprendizes de magia, existe um sistema inteiro construído sobre os 4 humores de Hipócrates, o sigilo iniciático e o dilema milenar entre guardar o conhecimento ou compartilhá-lo. Hoje, vamos dissecar essa construção. Alguns universos de fantasia não se contentam em apenas nos transportar para outro mundo. Eles constroem, página por página, um espelho onde a nossa própria história do conhecimento, dos ofícios e dos símbolos se reflete com uma nitidez perturbadora. Witch Hat Atelier, obra de Kamomi Shaharama, pertence a essa linhagem. Sob a aparência de uma história sensível sobre crianças aprendendo magia, esconde-se um sistema mágico complexo. Neste vídeo, vamos ler Witch Hat Atelier como um autêntico manual de alquimia ocidental, onde o ateliê é o laboratório iniciático em que o trabalho manual se funde com a oração interior. Não se trata de forçar analogias, mas de revelar como a própria autora internalizou e verteu a doutrina alquímica no sangue de sua narrativa. Em Witch Hat Atelier, acompanhamos Coco, uma menina que sempre sonhou em se tornar uma bruxa, mas em seu mundo acredita-se que a magia é um dom com o qual se nasce. Tudo muda quando Coco testemunha em segredo o bruxo Kifrey usando magia e descobre que, na verdade, os feitiços são desenhados através de selos complexos com uma tinta especial. Usando o livro de magia proibida que conseguiu quando criança, Coco tenta lançar um feitiço sozinha, mas causa um acidente terrível. Sua mãe é transformada em cristal. Para tentar salvar a mãe, Coco se torna aprendiz de Kifrey em seu ateliê, junto com outras 3 meninas. E falando sobre o ateliê, é neste lugar que começa a nossa análise. Esse lugar é a casa-oficina de Kifrey, o mestre que acolhe as pequenas aprendizes. À primeira vista, uma construção pitoresca, bucólica, cheia de plantas e pergaminhos, situada no meio do campo afastada de uma grande cidade. Mas olhando com mais atenção, é possível ver que Kifrey não dirige apenas uma escola, ele governa um laboratório, no sentido alquímico mais clássico do termo. Laboratório aqui não é sinônimo de espaço para pesquisas, mas sim um lugar onde ocorre a fusão entre o trabalho manual e a obra espiritual. A raiz latina, laborare, trabalhar, cultivar, está entrelaçada com orare, orar, contemplar. O alquimista medieval não separava a purificação dos metais da purificação da própria alma. E é exatamente isso que encontramos no dia a dia do ateliê de Kifrey. Reparem na rotina quase monástica que Coco, Agathe, Hitcher e Tétia são chamadas a cumprir. Elas preparam tintas, polvilham pigmentos, limpam frascos, copiam fileiras e mais fileiras de selos nos seus cadernos. O gesto é repetitivo, meditativo, preciso. Antes mesmo de produzirem magia, elas cultivam a paciência e o cuidado com a matéria. Essa disciplina remonta, de maneira muito direta, às regras beneditinas, que organizavam os mosteiros copistas da Idade Média, centros onde a oração constante se manifestava através do trabalho das mãos. O espírito do ora et labora reverbera nas manhãs silenciosas em que as meninas, curvadas sobre a tinta, se transformam aos poucos naquilo que aspiram ser. Não há atalho, o instrumento só se torna extensão da vontade quando o corpo aprendeu a obedecer. Mas o ateliê não é um mosteiro isolado do mundo, ele é também uma perfeita miniatura das corporações de ofício medievais. Nas guildas de pedreiros, tintureiros, ourives ou boticários, o saber não se comprava em livros acessíveis a qualquer pessoa. Era propriedade da oficina guardada a 7 chaves pelo mestre, que o transmitia em regime de convivência quase familiar a companheiros e aprendizes. A hierarquia era nítida. O mestre detinha o mistério do ofício, aquela parte do conhecimento que transformava a técnica em arte. Em Witch Hat Atelier, Kifrey exerce essa autoridade,
Ele é o guardião da chave que decifra os selos proibidos, o artesão que sabe o momento de revelar ou ocultar um círculo mágico. Suas discípulas não recebem o círculo impessoal, elas comem, dormem, sofrem e riem dentro do espaço onde o segredo habita. E é pela convivência direta com o mestre que o aprendizado penetra a medula. Diferente de um laboratório frio, o ateliê é o espaço da manufatura, da criação paciente, do erro corrigido à luz da vela. A magia em Witch Art Atelier é uma techné, conceito grego que significa um saber fazer que depende mais da destreza manual, da sensibilidade estética e da retidão moral do que de qualquer dom inato. E aqui se desfaz uma ilusão romântica. Ninguém nasce mago nesse universo. Basta ter acesso à tinta e aprender a desenhar o selo correto. O que separa o sábio do charlatão é o treino sob a guarda de um mestre ético. A corporação de ofício não produz apenas peças úteis, ela molda o caráter do artífice. O ateliê de Kifrey é o lugar onde as meninas são, elas mesmas, a matéria-prima a ser transformada. Agora vamos falar de uma das camadas mais fascinantes de Witch Art Atelier. As 4 aprendizes de Kifrey, Agathe, Hitcher, Tétia e Coco, podem ser lidas como personificações vivas de uma tradição antiga, a teoria dos 4 humores da medicina grega, proposta inicialmente por Hipócrates e expandida por Galeno, que mais tarde foi absorvida pela alquimia. Na antiguidade, acreditava-se que o ser humano era governado por 4 fluidos corporais: o sangue, a fleuma, a bile amarela e a bile negra. Cada um deles correspondia a um temperamento e a um elemento. Esses 4 humores não eram só personalidade, eles representavam o equilíbrio entre a saúde e o desequilíbrio, a doença. Kamome Shiharama distribuiu esses arquétipos entre as 4 meninas com uma coerência profundamente orgânica. Então vamos ver como isso se desenvolve. Agathe representa o humor melancólico, a bile negra. Ela tem problemas de autoestima, é dura consigo mesma e com os outros, carrega um peso familiar e uma ambição que a isola. Ela quer mostrar o seu talento para a família que a rejeitou. Sua jornada de aprendizado consiste exatamente em permitir que seu isolamento se dissolva. Ela precisa aprender a confiar e agir em conjunto. Se Agathe é a noite, Hitcher é a lua prateada. Ela é fleumática por constituição, calma, resistente como uma corrente que não se rende à pressão bruta. Ela se recusa a copiar mecanicamente os selos dos adultos, quer que sua magia conserve a alma daquela primeira memória, um encantamento anterior a qualquer trauma. Serena, preservacionista, obsessiva com pureza e forma, representa a purificação. Com seu cabelo rosado e sua presença solar, Tétia é a alvorada, associada ao ar e ao temperamento sanguíneo. Tétia expande, aquece e comunica. Sua magia é frequentemente luminosa, feita para acolher, e sua forma de amar o próximo não calcula reservas, às vezes ao ponto de se ferir. Ela é o sopro vital que anima o ateliê quando a melancolia de Agathe ou a intransigência de Hitcher ameaçam cristalizar o ambiente. Ela aprende ao longo da narrativa que seu dom de se doar precisa ser canalizado com direção e firmeza, senão se dissipa como brisa sem propósito. Então chegamos a Coco, a forasteira, aquela que não deveria estar ali. Seu temperamento é colérico no sentido mais nobre, fogo, voraz, movimento incessante. Ela é o elemento que faltava, o catalisador que desequilibra o sistema para levá-lo a um novo patamar. Coco é impelida pelo desejo ardente de desfazer a petrificação da mãe, imagem terrível de uma matéria que perdeu o sopro da vida. Coco chega por último ao ateliê, sua imaginação vertiginosa que produz selos imprevisíveis e quebram os protocolos rígidos, exatamente a potência criativa capaz de curar e de provocar catástrofes. Ela é a única que, ao desenhar, mistura intuição pura com técnica, favorecendo a união entre esses opostos. O mais bonito dessa construção é que as 4 não funcionam isoladas. A obra coletiva é o que lhes dá significado. Elas agem com humores em um mesmo corpo. Se a bile negra de Agathe excessiva envenena, a flema de Hitcher resfria, o sangue de Tétia anima e a cólera de Coco acelera. O ateliê de Kifrey age como um local onde esses 4 temperamentos se encontram, se confrontam e se equilibram. Juntas elas realizam uma transmutação coletiva, a matéria-prima do ser humano sendo trabalhada. No fim, a pedra filosofal não é o objeto a ser segurado, mas o estado de equilíbrio a ser vivido.
E se as meninas são os humores e as fases, o que seria então a própria magia? É aqui que entramos na tinta, a protagonista silenciosa dessa história. Se o ateliê é o vaso alquímico e as aprendizes são os princípios em reação, a tinta mágica é a prima matéria, o caos primordial do qual todas as formas nascem e a qual podem retornar. Observe o tinteiro que as meninas carregam na cintura. Dentro dele repousa uma substância escura, viscosa, que não molha os dedos como a água comum. Antes de qualquer selo ser desenhado, ela é a pura potência indiferenciada, exatamente como descrevem os alquimistas ao falar da matéria-prima da grande obra, uma substância vil e preciosa, encontrada em toda parte e em parte alguma, que contém em estado latente todas as perfeições do universo. Mas a tinta de Witch Hat Atelier alcança uma ressonância ainda mais precisa. Ela é o que os alquimistas chamam de aqua permanens, a água eterna ou água duradoura, os tratados herméticos. Esse termo designa um solvente fundamental, muitas vezes associado ao mercúrio líquido que não evapora, não se corrompe e tem o poder de dissolver as formas sólidas sem destruir sua essência, para depois reuni-las em uma síntese superior. Coco carrega o mercúrio filosófico em miniatura. Quando ela desenha o círculo e o ativa, a tinta não apaga a realidade, ela a transforma. O feitiço que petrificou a mãe de Coco é a demonstração brutal dessa dinâmica. A tinta dissolveu a mobilidade, a maciez, o calor, deixando a matéria presa numa estrutura mineral. O que Coco procura, algum feitiço guardado na Torre dos Tomos que possa trazer sua mãe de volta, é, portanto, a operação complementar do solve et coagula, dissolver a pedra e devolver a vitalidade. A aqua permanens é ao mesmo tempo a origem da ferida e a promessa da cura. Essa dualidade é essencialmente alquímica. O veneno e o remédio são a mesma coisa. O círculo de contenção que todo mago deve desenhar antes de lançar um feitiço age como um vaso hermeticamente fechado, o vas hermeticum, sem o qual a energia se dissipa e destrói. A tinta, ao ser contida na circunferência, opera a transmutação sem que o caos vaze para o exterior. Em termos visuais, o desenho do selo é a mandala que protege e concentra. Nos manuscritos alquímicos, o vaso é o símbolo recorrente. Dentro dele, o dragão e a donzela, o enxofre e o mercúrio, se enfrentam até se abraçarem. Em Witch Hat Atelier, o silêncio que antecede a ativação de um selo, o instante que a prima matéria acolhe a intenção do mago, fecha-se sobre si mesma e então ressurge com uma realidade alterada. Pode acrescentar uma camada ainda mais sutil. A tinta, em certos momentos narrativos, aparece associada a fluidos corporais como lágrimas e sangue. A ideia de que o solvente alquímico é extraído do corpo do adepto, do homem interior, é uma constante no hermetismo. O mago sangra no pergaminho, chora no frasco. A sua própria vitalidade torna-se parte da obra. A tinta do tinteiro, afinal, não é um recurso inesgotável que se compra no mercado. É preciosa, deve ser cuidada e parece responder à condição espiritual de quem a maneja. Se o laboratório é o lugar do trabalho diário, a alquimia também possui sua geografia sagrada, a montanha. Nas gravuras de tratados alquímicos como Mutus Liber, aos emblemas de Michael Mayer, a montanha alquímica representa a via íngreme que o adepto precisa escalar para alcançar a pedra filosofal. Subir a montanha é morrer para o mundo profano, atravessar uma sucessão de provas e purificações. Em Witch Hat Atelier, essa montanha está cifrada de maneira engenhosa na jornada de Coco em direção à Torre dos Tomos. A grande biblioteca não é apenas um depósito de grimórios antigos, é um espaço vertical que se ergue como um pico artificial de sabedoria, guardado por enigmas distantes do chão comum. Lá estão os registros proibidos, os feitiços que podem supostamente reverter a petrificação da mãe. A subida de Coco até esse local é uma peregrinatio iniciática, uma viagem de transformação pessoal que exige dela muito mais do que inteligência ou destreza com o pincel. Exige coragem, resiliência e principalmente certo grau de maturidade moral. Não é por acaso que ela não pode simplesmente correr até a torre desde as primeiras páginas. O caminho se alonga, se bifurca, impõe obstáculos e a obriga a amadurecer como pessoa e como maga. A montanha alquímica não se escala de uma vez. O adepto sobe alguns metros, cai, sobe de novo, e a cada ciclo compreende que o segredo não está apenas no topo, mas na musculatura conquistada na escalada. O cume da montanha e a sala mais alta da Torre dos Tomos desempenham funções simbólicas idênticas. São o ponto de contato entre o humano e o divino.
o lugar onde a prima matéria se revela como luz, onde está o remédio universal, a panaceia que os alquimistas buscavam para curar todos os males. A mãe de coco, petrificada, encarna um mundo caído à espera de redenção. A torre guarda o segredo que pode restaurá-la, mas a tradição hermética não permite que o iniciado se aposse do tesouro e fuja egoisticamente. Alcançar a pedra filosofal, sem retornar ao vale para compartilhar o fruto da obra, é trair a própria iniciação. A escolha que Coco terá de fazer, tão logo vislumbre o verdadeiro poder depositado naqueles tomos, ecoa o dilema ético de todo alquimista. O que fazer com o conhecimento que pode curar, mas também corromper? Divulgá-lo? Ocultá-lo? A tensão entre a lei do sigilo e o impulso de salvar a mãe é o motor que impulsiona a narrativa, transformando-a em uma meditação sobre a responsabilidade do saber. Se recuarmos ainda mais no tempo, encontramos as raízes egípcias do hermetismo. No panteão egípcio, Thoth, depois assimilado ao Hermes grego, é o deus escriba, inventor da escrita e da magia. Ele cria o real por meio de hieroglifos e da palavra pronunciada. Os egípcios possuíam o conceito de Rek, a força mágica que podia ser ativada por signos e formas exatas. Dominar as palavras de poder era participar do ato criador dos deuses. O gesto do mago em Witch Hat Atelier, o exato herdeiro dessa cosmovisão. O desenho do selo não é um símbolo decorativo, mas um hieroglifo em ação, que dobra a matéria à imagem da ideia. Cada linhagem carrega a intenção, cada curva é um som silencioso que o universo obedece. O selo atua como um microcosmo, o círculo que envolve a esfera do mundo em miniatura. Os signos internos reorganizam os elementos conforme a vontade do mago. Desenhar e reescrever o macrocosmo a partir de um ponto. A tinta, ao escorrer no suco deixado pelo bico da pena, torna-se o meio onde o espírito e matéria se unem, exatamente como o mercúrio filosófico opera a união de opostos. A magia em Witch Hat Atelier é secreta, não porque exige um dom sobrenatural, negado à maioria, mas porque é um conhecimento perigosamente acessível. Basta a tinta certa e o desenho correto. Qualquer criança poderia, em teoria, redesenhar o mundo. Por essa razão, a lei do sigilo é imposta aos magos. Não revelar ao não iniciado o segredo dos selos. A punição pela transgressão costuma ser a perda da memória ou coisa pior. Essa dinâmica ecoa, quase palavra por palavra, a ética de transmissão das ciências herméticas ao longo de mais de um milênio. A alquimia nunca foi uma ciência pública. Seus praticantes escreviam uma linguagem simbólica, deliberadamente obscura, cheia de metáforas, pseudônimos e cifras. O objetivo não era mera arrogância intelectual, mas uma triagem moral. Havia realmente o medo de que o conhecimento alquímico caísse em posse dos maus. Tornar o texto inacessível ao olho profano era proteger a sociedade e proteger o próprio conhecimento da banalização perigosa. Por isso, a transmissão dos segredos dessa arte se dava de maneira individualizada. Cada mestre e alquimista selecionava rigorosamente um discípulo que passasse nos testes morais para lhe transmitir os segredos da alquimia. O texto alquímico Tuba Philosophorum exigia do leitor uma chave hermenêutica que só a convivência com o mestre podia fornecer. Os grimórios alquímicos estão repletos de armadilhas verbais, esquemas coloridos e emblemas que parecem contar uma história piedosa, mas que ocultam uma fórmula operativa. O caderno de selos que Coco consultava, repleto de diagramas intricados e combinações geométricas, é um paralelo direto. O sentido literal dos símbolos não basta. É imprescindível que o olhar interior tenha sido treinado na oficina do mestre. A confidencialidade hermética era também uma questão de juramento. O adepto prometia silêncio porque acreditava que a grande obra era um mistério sagrado, cuja profanação recairia sobre ele próprio. Em Witch Hat Atelier, Kiefer assume o papel de hierofante. Ele seleciona as discípulas uma a uma, avalia o caráter e testa a integridade. A iniciação não se sela em uma cerimônia espetaculosa, mas na convivência laboriosa que vemos no anime. E os pequenos gestos cotidianos cristalizam essa vigília. Apagar o selo ao final do feitiço para não deixar rastros, borrar o desenho com o polegar, esconder o tinteiro dos olhos curiosos. O mago de Witch Hat Atelier segue a mesma máxima como a disciplina que beira o monástico. Os vilões da trama, os chapéus de aba larga, são a sombra ameaçadora do ideal do hermético. Eles pregam a difusão irrestrita da magia, a democratização total dos selos, mas o fazem ignorando qualquer preparação ética. Acreditam que o saber por si só salva,
sem considerar que a mão que segura a pena pode ser a mesma que apunhala. Nesse embate entre o sigilo paralisante do Conselho dos Magos e a partilha irresponsável dos radicais, a narrativa nos empurra para a pergunta que nenhum tratado responde completamente. Pode o conhecimento libertador ser confinado a uma elite sem que o gesto se torne tirânico? E pode ser libertado sem que esmague os frágeis? Não há uma resposta fácil, então fica o questionamento. Chegando a esse ponto do vídeo, talvez a pergunta que fique seja: essa leitura é um exercício interpretativo ou o Witchchat Atelier realmente bebe na fonte da alquimia? Bom, não dá para ter certeza, mas a minha convicção, depois de examinar as camadas da obra, é que a comparação não só se sustenta, mas é orgânica. No fim das contas, o Witchchat Atelier é uma meditação sobre o conhecimento, a responsabilidade e a transformação. Shiharama conseguiu fazer algo belo, traduzir séculos de tradução alquímica e hermética em uma narrativa viva, delicada e profundamente humana. E tudo isso é vivido, não explicado. O leitor se torna ele mesmo um iniciado que vai percebendo as correspondências à medida que o coração e a mente se abrem. A potência dessa obra está em dois eixos. O primeiro é a ética do conhecimento, o dilema entre o que é secreto e o que é partilhado, que era a angústia dos alquimistas diante de uma sociedade que poderia usar a pedra filosofal para a guerra ou para a acumulação, e é hoje o nosso dilema diante de qualquer tecnologia disruptiva. O segundo é a estética da transmutação, a infância, a memória e o trauma. São a matéria vil que o processo mágico e hermético promete transmutar. A máxima alquímica, transformar o vil no precioso, não é uma metáfora vazia quando Coco desenha o selo para proteger alguém que ama. Coco é o alquimista acidental que ameaça todo o sistema e ao mesmo tempo representa sua maior esperança. No final, o que Shiharama nos mostra é que a verdadeira magia nunca foi o poder de mudar o mundo, e sim a coragem de mudar a si mesmo através do ato de criar. E talvez seja por isso que essa obra toca tão fundo. Todos nós somos aprendizes tentando transformar nossa própria prima matéria, nossos traumas, limitações e desejos, em algo mais nobre. Então é isso, obrigado por assistir até aqui. Se esse vídeo mexeu com você, deixa nos comentários qual personagem ou símbolo de Witchchat Atelier mais te marcou. E não esquece de curtir e se inscrever. Nesse começo de canal, cada curtida e seguidor novo faz toda a diferença. Enfim, é isso. Agradeço a todos vocês que me acompanharam até aqui e nos vemos na próxima.